Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser imitado por cada um de nós, possa ser buscado por cada um de nós, para que a todo tempo o que a gente fala, o que a gente faz, seja tudo para a honra e glória de Deus, porque a nossa saúde física e mental depende de tudo isso, né? Olha, meus amados, vamos dar continuidade à nossa lição de hoje, sexta-feira. Chegamos aqui ao último dia da nossa lição semanal, com as perguntas 11 e 12. E então vamos responder mais essas duas perguntas, só lembrando do que nós estudamos ontem, né? Do avultado galardão que nos aguarda para aqueles que perseverarem na fé, sem voltar aos antigos rudimentos, né? E aí, depois que a gente escutou a verdade de Cristo, depois que a gente começou a praticar, essa verdade precisa de paciência agora para continuar firme, não é isso que a gente aprendeu ontem? Então, hoje, na pergunta número 11, diz assim: a paciência é uma virtude da fé. É verdade. A paciência é uma das virtudes da fé. O que a fé faz com o homem para obter força para perseverar? Já que essa paciência, né, esse poder de ter a paciência não é do homem, vem da fé. Então o que é que ela faz no coração do homem, na mente do homem? O verso 37 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, porque ainda um pouquinho, ou seja, porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que é que a fé faz? Ela coloca no coração do homem a esperança. A esperança não é aquela filosofia, né, do filósofo, né, Mário Cortella, que fala assim: olha, eu não gosto da outra esperança, eu gosto da esperança de esperançar. Esperançar, de ficar sonhando com aquilo que não pode nem acontecer, mas é só para me iludir mesmo, é esperançar, né? Olha, a esperança bíblica é aquela que vem da palavra esperar, mas não é esperar para cansar, não, é esperar com confiança. É uma espera de 100, de 50, 70, 100 anos, que mesmo se ela não acontecer nos seus dias de vida, você no leito de morte, ela continua ainda, porque você sabe que vai fechar os olhos e que em pouco tempo você vai abrir de novo para enxergar o Senhor em glória nas nuvens do céu vindo buscar. Isso é, né, a esperança bíblica, né? Agora, essa esperança, esse poder, né, que a fé faz, né, no nosso coração, para que a gente possa perseverar com paciência, ou esperar com paciência, esse poder que a fé coloca em nossa mente justamente essa crença. É só um pouquinho de tempo. Não é, afinal, quanto tempo a gente passa aqui na Terra? Não é um pouquinho de tempo?
Quero falar agora com as pessoas que têm mais de 60 anos. Que diz que depois de 60 anos a gente começa agora a fazer uma contagem regressiva, não é? Porque agora cada dia vivido é um milagre, né? Agora você começa a fazer uma contagem regressiva. Alguns dizem assim, eu só tenho no máximo 20 anos de vida. Outros dizem no máximo 15. Não é assim que as pessoas fazem a contagem regressiva? Até porque a Bíblia diz que passar dos 70 é só enfado e canseira. Os que são mais fortes chegam a 80, diz a Bíblia, não é assim? Pois bem. Então, aqueles que têm mais de 60 ou mais de 70, deixa eu perguntar aí para os irmãos. Mande ele perguntar se a vida dele foi longa. Ele vai dizer bem assim, todo mundo vai dizer, olha, mas como a vida passou depressa. Ontem eu tinha 5 anos, 8 anos, 10 anos, estava brincando. Ontem mesmo eu brincava de carrinho de rolimã. Hoje eu tenho 80 anos, ele vai dizer isso. Ninguém vai dizer assim, rapaz, a minha vida demorou a passar demais. Quase que não passa, né? Eu estou vivendo demais, eu quero morrer porque eu já vi demais. Eu não quero viver a vida eterna não, porque eu já vivi demais. Você não vai ouvir ninguém dizer isso. Você vai encontrar pessoas lutando para não morrer, né? Se você encontrar alguém dizendo isso, ele não está bem de juízo. Ele é alguém que tem um déficit mental sério. Tem um problema mental sério. Então, veja que quando a Bíblia diz porque há um pouquinho de tempo, tanto é um pouquinho de tempo a nossa vida, que passa, como diz Tiago, como uma neblina açoitada pelo vento, essa é a nossa vida. Então, é muito pouquinho mesmo, tanto tempo de vida quanto para a volta de Cristo. Não importa se Jesus Cristo vai, desde a sua ressurreição, né, até o dia do seu retorno em glória à terra, se passou 2000 anos, 2100, 2200 anos, não importa. O que importa é que tudo na gente dura um pouquinho de tempo. Porque morrendo segue-se o juízo. Toda a nossa vida está resolvida após a nossa morte. Resolvida para a eternidade. Tudo está resolvido. Né? Quer tenha fé, quer não tenha. Quer seja crente, quer não seja. Então, quando Paulo diz aqui, porque ainda um pouquinho, porque o verso aqui está meio amputado, né? Porque ainda resta um pouquinho de tempo. Porque ainda há um pouquinho de tempo, né? Para que Cristo retorne. E aquele que virá, Cristo, ele vem e não tardará. Ele vem rápido demais. Mas ele disse aqui há 2000 anos atrás, até agora ele não voltou. Como assim? Ora, o que importa é para a minha vida, 70, 80 anos. O que importa é isso. Se Cristo não voltou no tempo que eu estou vivo, ele só demorou a voltar 70 anos. Esse é o tempo válido, é o tempo de vida que eu tenho. Não é o tempo de vida dos outros que eu não vivi. Tem muita gente contando o tempo de vida do outro, achando que já faz tempo demais e Jesus não vai vir. E a própria Bíblia diz, né? A própria Bíblia fala sobre uma tardança, lá em Mateus, 24, né? E aí, esse povo todinho ia dizer, onde é que está aquela promessa de que ele viria e até agora não veio? A própria Bíblia prevê, inclusive, essa profecia, mostrando claramente que os apóstolos já naquele tempo, né? Que esperava Cristo já para aquele tempo, iriam enfrentar esse tipo de questionamento. Pois bem, meus amados irmãos, veja aqui, né? Que beleza. Paulo nos anima aqui dizendo que é um pouquinho de tempo só. Nem que seja o da minha vida. Aquele que disse que viria, ele virá. Ele vem e não tardará. Vamos agora, meus amados, para a próxima pergunta, a pergunta 12, com mais um questionamento interessante que diz assim: de onde vem o poder para que o justo seja obediente à lei de Deus, à Escritura, né? No período da nova aliança? De onde vem, né, esse poder? Já que nós sabemos que o homem sozinho, por si só, ele não pode fazer isso. O próprio Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Isso é óbvio, né? O homem, ele tem que fazer a sua parte. Agora, não é porque ele não pode fazer tudo sozinho que agora ele não vai fazer nada, não é isso. A Bíblia tem mais de 100 recomendações. Esforça-te, ser forte e corajoso,
tem bom ânimo, dispõe-te, levanta-te, vai. Olha, o tempo todo a Bíblia está dizendo isso, ok? Então, sabemos que nós precisamos de um poder, e Deus está disponível, e o Senhor está dando esse poder a quem busca, né? Então vamos ver como é que é isso aí, se na nova aliança aí, de onde vem, né? De onde vem esse poder aí, para que a gente na nova aliança consiga cumprir, assim como Cristo, né? Para cumprir o seu ministério todo, foi ungido assim que saiu do batismo lá do Jordão. Hebreus 10, versículo 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele, o justo, né, aquele que foi justo um dia, recuar, voltar atrás, voltar lá para a religião dos hebreus, lá para o sacerdócio levítico, que é o contexto direto aqui desse livro, né? Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor, que está falando aqui. Paulo está aqui citando as palavras de Deus, né? A minha alma não tem prazer nele, naquele que recua, naquele que volta atrás, né? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Infelizmente, todo aquele que volta atrás, como diz o próprio Cristo, né? A porca lavada voltou ao lamaçal. Ou seja, o cara pegou a porca, deu um banho nela, deixou bem limpinha. Mas o negócio da porca é o quê? Ela gosta mesmo é da lama. Ela não entende que ela ficou bem limpinha. Você pode dar um banho numa porca de shampoo, do melhor sabonete líquido que haja no planeta. Acabou de dar banho, se ela tiver uma lama por perto, porque o porco gosta de lama. Ele não entende a lavagem. Olha que linguagem Cristo usou. Ele diz que o cão volta a tomar o vômito. Olha que coisa nojenta, terrível, né? Porque o cão, ele lambe tudo. Ele lambe a ferida que está no seu pé, qualquer coisa. O cão faz isso. Porque o cão é da natureza dele, fazer aquilo. Por isso que o Senhor está dizendo assim, olha, aquele que foi justificado, que confessou Jesus Cristo, que aceita o sangue de Cristo como para lavar os seus pecados, aquele que um dia levantou a mão na congregação e falou assim, olha, eu aceito Jesus, quero me batizar em nome de Jesus, tá. O justo, ele tem que viver pela fé. Agora, se aquele que diz que é justo recuar, voltar atrás, voltar aos seus antigos rudimentos, seus antigos caminhos, voltar para a sua antiga religiosidade, tendo descoberto a verdade, olha o que o Senhor diz, olha, eu não tenho prazer nele. Ele é uma decepção para mim. Não tenho prazer numa pessoa que volta atrás. Por que o Senhor é isso? Porque o caráter de Deus é um caráter imutável. Deus não volta atrás. Ele diz lá em Malaquias 3,6, eu, Senhor, não mudo, eu não volto atrás. Se eu disser uma coisa, pode estar certo que aquilo vai ser cumprido. Já pode dar como certo, que aquilo não tem como não acontecer, não. Lá em Tiago 1,17, ele é claro. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não pode nem variar naquilo que ele diz, naquilo que ele promete. Quanto mais voltar atrás. Então, como é que um filho de Deus, ele pode voltar atrás? Ele pode ter duas palavras. Ele pode dar um testemunho de que aceitou Jesus Cristo hoje e amanhã ele volta atrás. Ele pode confessar para todas as pessoas que encontrou o caminho da verdade, que Cristo é a verdade, e depois voltar atrás. Não é filho de Deus. Ele pode ser filho de outra pessoa que volta atrás, mas de Deus não é não. Porque os filhos de Deus têm que ter o caráter de Deus. Os homens que ficam brincando na montanha russa, de frente, de quente e frio, hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundo, né? Hoje eu estou quente na fé, amanhã eu sou um demônio, vivo igual um mundano, sem caráter, mau caráter, fazendo coisa errada, conhecendo a verdade, sabendo que aquilo é uma imundícia, continua fazendo aquilo. Como é que Deus pode ter prazer num negócio desse? Tem nunca, não tem nunca. Aí Paulo agora dando testemunho dele, dos apóstolos, fala, nós, porém, nós que estamos na fé, nós que vivemos pela fé, diz Paulo aí, ó, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Se retiram de onde? Ele já falou aqui no contexto. Ele diz, nós já lemos aqui no início da semana, né? Que não seja como os costumes de alguns que se retiram da congregação da fé, né?
Então, aqueles que saem do nosso meio, se retiram do meio. Que meio? O meio da fé de Cristo Jesus, o meio onde as pessoas estimulam a viver de amor, viver o amor, aonde as pessoas estimulam a tolerar o próximo, a aprender com o próximo, a ter paciência com seus próprios erros. É um processo de transformação, de mudança, não é? Se você não atingiu uma determinada perfeição em algum caráter da sua vida, continue insistindo que você vai aperfeiçoando isso. É normal o crescimento. Crescimento é o verbo crescer. É o mais conjugado da nova aliança. Você tem que crescer no conhecimento, tem que crescer na experiência, tem que crescer na graça de Deus, tem que crescer na fé. Tudo tem que crescer o tempo todo. Então, aqueles que se retiram porque são impacientes, né, se retiram para a perdição. Se retiram da fé, se retiram da comunhão dos irmãos para a perdição. Aí ele continua dizendo, ó, mas daqueles que creem, para a conservação, se conserva na fé, se conserva na comunhão, se conserva na convivência com os irmãos, aí sim, né? Esses aí estão se conservando, né? Para a conservação da sua alma. Alma, a palavra alma aqui, que vem do grego aqui, se fosse do hebraico era o ser vivo, para a conservação da vida, do ser vivo, né? Que é a palavra mais correta a ser usada aqui. Já que o sentido da alma, no termo grego, seria estranho para o hebreu daquela época, né? Para o hebreu. A palavra alma, nefesh, ser vivo, né? Então, para a conservação da vida, para a conservação do ser vivo, que ele seja não só vivo fisicamente, mas que se mantenha vivo e saudável fisicamente e, sobretudo, no espírito, para a honra e glória de Deus.